7 do direito à assistência social. Artigo 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia de segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social. Parágrafo 1º. A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços do âmbito da proteção social básica e da proteção social especial, ofertados pelo SUAS, para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. Parágrafo 2º. Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com os cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais. Artigo 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei 8.742. Capítulo 8 do Direito à Previdência Social. Artigo 41. A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral da Previdência Social tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar 142. Capítulo 9 do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer. Artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso, inciso 1, a bens culturais em formato acessível. 2. A programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível. E, inciso 3, a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Parágrafo 1º. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Parágrafo 2º. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção de acesso a todo o patrimônio cultural, observada as normas de acessibilidade ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Artigo 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas com vistas ao seu protagonismo, devendo: inciso 1. Incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Inciso 2. Assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades de que trata esse artigo. Inciso 3. Assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 44. Nos teatros, cinemas e auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos, de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento. Parágrafo 1º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade em todos os setores, próximos aos corredores devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade. Parágrafo 2º. No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem excepcionalmente ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento.
Parágrafo 3º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de no mínimo um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário. Parágrafo 4º. Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver obrigatoriamente rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida em caso de emergência. Parágrafo 5º. Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor. Parágrafo 6º. As salas de cinema devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Parágrafo 7º. O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas. Artigo 45. Os hotéis pousadas similares devem ser construídos observando-se o princípio do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme a legislação em vigor. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, uma unidade acessível. Parágrafo 2º. Os dormitórios mencionados no parágrafo 1º deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis. Capítulo 10. Do direito ao transporte e à mobilidade. Artigo 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras a seu acesso. Parágrafo 1º. Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo, terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada e sistema viário e a prestação de serviço. Parágrafo 2º. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga a concessão, a permissão, autorização, renovação ou habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo. Parágrafo 3º. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. Artigo 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo ou em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestre, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoa com deficiência, com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Parágrafo 1º. As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% do total garantida, no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Parágrafo 2º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. Parágrafo 3º. A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso 20 do artigo 181 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 4º. A credencial a que refere o parágrafo 2º deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência, que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional. Artigo 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no país devem ser acessíveis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Parágrafo 1º. Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo
devem dispor de sistema de comunicação acessível, que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. Parágrafo 2º. São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e desembarque dos veículos de transporte coletivo de acordo com as normas técnicas. Parágrafo 3º. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação da acessibilidade emitida pelo gestor público, responsável pela prestação do serviço. Artigo 49. As empresas de transporte, de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos artigos 46 e 48 desta lei. Artigo 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização, como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Artigo 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Parágrafo 1º. É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo. Artigo 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para o uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos da sua frota. Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter no mínimo câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos, comandos manuais de freio e embreagem.